Meus amigos, minhas amigas, tão bom estar aqui com vocês de novo. Vamos hoje começar o nosso estudo do Evangelho, ouvindo um pouquinho essa música que é a Ave Maria, para a gente poder entrar num clima de mais calma, de mais tranquilidade, respirando tranquilamente, deixando a energia que vem desta música penetrar através dos nossos ouvidos e invadir todo o nosso coração. Muito bom, muito bom. Vamos então pegar a nossa aguinha, se não pegamos ainda, não é verdade? Porque faremos então todo o processo de oração, de meditação. As águas serão fluidificadas, magnetizadas e ao final cada um de nós toma sua aguinha. Aí você dá um pause aqui, vai lá, busca água se não pegou ainda. Ok? Então eu vou começar fazendo a leitura de um comentário de Emmanuel para um versículo do primeiro capítulo do Evangelho de Lucas. E em seguida a gente vai conversar sobre qual é o nosso programa. Ok? Então, está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 79. Iluminando os que habitam na treva e na sombra da morte, a fim de guiar nossos pés no caminho da paz. Repetindo. Iluminando os que habitam na treva e na sombra da morte, a fim de guiar nossos pés no caminho da paz. E ele fala então sobre substitutos. Vamos lá. É razoável que o administrador distribua serviços e responda pela mordomia que lhe foi confiada. Detendo encargos de direção, o homem é obrigado a movimentar grande número de pessoas. Orientará os seus dirigidos, educará os subalternos, dar-lhes-á incumbências que lhes apurem as qualidades no serviço. Ainda assim, o dirigente não se exime das obrigações fundamentais que o competem. Se houve alguém que poderia mobilizar milhões de substitutos para o testemunho na crosta da terra, esse alguém foi Jesus. Dispunha o Senhor das legiões de emissários esclarecidos. Mantinha incalculáveis reservas ao seu dispor. Poderia enviar ao mundo iluminados filósofos para renovarem o entendimento das criaturas, médicos sábios que curassem os cegos e os loucos, condutores fiéis, dedicados a ensinar o caminho do bem. Em verdade, desde os primórdios da organização humana, mobiliza o Senhor a multidão dos seus cooperadores diretos, a nosso favor, mesmo porque suas mãos divinas enfeixam o poder administrativo da terra. Mas urge reconhecer que, no Deus entre os homens, veio Ele mesmo, a nossa esfera de sombras e conflitos. Não enviou substitutos ou representantes. Assumiu a responsabilidade de seus ensinamentos e, sozinho, suportou a incompreensão e a cruz. Inspiremo-nos no Cristo e atendamos pessoalmente ao dever que a vida nos confere. Perante o Supremo Senhor,
todos temos serviço intransferível. Deus Pai, Divino Criador, querido Jesus, nosso irmão, estamos aqui reunidos em seu nome, buscando aprender um pouco mais, na medida que a gente possa buscar para a nossa vida o caminho adequado e correto. E hoje, pela reflexão desse versículo, percebemos que nós mesmos temos que arregaçar as nossas mangas para cumprir as nossas tarefas. E sabemos que são aquelas que nós mesmos escolhemos ao vir para esta vida. Que possamos ter coragem, força e entendimento para não fugirmos das nossas responsabilidades, porque tudo nos leva ao anseio que temos desde sempre da evolução e do crescimento na luz. Contamos com a sua presença, Senhor, neste momento que estamos aqui reunidos e em nossa vida para sempre. Graças a Deus, que assim seja. Então, nossos amigos, estamos então começando hoje um processo mais estruturado de estudo do Evangelho. Eu digo estruturado só porque nós entendemos que seria bom acompanhar um Evangelho inteiro. Toda a leitura nós vamos tentar fazer ao longo desses encontros. Começar no início do Evangelho e irmos até o final dele. E escolhemos o Evangelho de Lucas, que dos evangelhos escritos, que são chamados de sinóticos, porque eles têm um quadro semelhante de orientação e de narração da história de Jesus, o Evangelho de Lucas foi o último. Né? E os três chamados de sinóticos são Marcos, Mateus e Lucas, descritos nessa ordem. E que é o quarto evangelho, que é o de João, ele tem características bem diferentes, em termos literários e em termos da sua proposta de escrita e de narração. O Evangelho de Lucas, ele é um evangelho considerado dos mais completos em termos de narrativa. Lucas era muito meticuloso, se entende que ele era uma pessoa esclarecida, se conseguia escrever, ler, provavelmente de origem grega, mas era um judeu que entendia do estudo da teologia. E muitos atribuem a ele também o título de médico, embora isso não possa ser confirmado, mas ele tinha muitos conhecimentos nessa área. E ele faz a narrativa mais completa e mais detalhada de toda a vida de Jesus. Também com um aspecto histórico de historiador, ele faz a narrativa muito numa função cronológica e dando detalhes, até porque ele não era daquela região, e ele escrevia então numa maneira que ele entendia que ia ser bem fácil das pessoas entenderem, quanto mais detalhes ele colocasse na sua obra. Essa autoria do Evangelho de Lucas é uma autoria que é aceita por todos. E o Evangelho de Lucas, ele é o segundo maior conteúdo de todo o Novo Testamento, porque o Novo Testamento é composto pelos 4 evangelhos, os Atos dos Apóstolos, o Apocalipse e as diversas cartas que foram escritas por João, por Tiago, por Paulo. 27% do Novo Testamento é o Evangelho de Lucas. Ele só é superado por Paulo, que escreveu 29% do que consta hoje no Novo Testamento. Então a gente vai começar, e eu explicando para vocês, quero dizer que nós estamos usando a tradução do Novo Testamento,
que é do Haroldo Dutra Dias. Haroldo Dutra Dias. Esta publicação aqui, o Novo Testamento. E nos recorremos a um outro livro que foi feito, que foi compilado, né, de todos os comentários que Emmanuel fez aos capítulos e versículos do Evangelho de Lucas, que é este outro documento aqui, outro livro, né? O Evangelho segundo Lucas, comentários de Emmanuel, né? Então nós podemos ter aqui duas fontes maravilhosas, né? O Evangelho traduzido pelo nosso irmão Haroldo, estudioso, né? Um juiz que fez questão de estudar profundamente o grego e foi lá nas fontes buscar a tradução mais adequada, segundo a nossa visão mais espiritual. E Emmanuel, que todos nós conhecemos, que foi possivelmente aquele que mais comentários fez sobre todos os evangelhos e as cartas. Então é isso. Vamos estudar Lucas neste ano. Vamos seguindo. Vamos ver qual vai ser a nossa capacidade e possibilidade de seguir. E um outro aspecto que a gente vai tentar ressaltar é o que aparece no Evangelho relativamente a magnetismo, né? Nós temos um dos trabalhos que é o tratamento magnético, que acontece às terças-feiras. Então, esse material também vai procurar evidenciar e explicar um pouco do que é o magnetismo, que é uma força, que é um fluido próprio do nosso espírito, que podemos mobilizar a favor da cura ou da saúde dos nossos irmãos. E Jesus fez isso em praticamente toda a sua vida. Jesus tinha um magnetismo maravilhoso. Então, ele o aplicava integralmente, desde as suas palavras, que eram magnetizantes, até os seus atos, as suas curas, tudo a favor dos nossos irmãos. Meus amigos, nós vamos começando a ler um pedacinho do primeiro capítulo de Lucas e vamos fazer alguns comentários. E a gente nos próximos encontros vai continuar a partir do lugar que paremos. Ok? Então vamos lá. O Evangelho de Lucas, traduzido pelo Haroldo. O início chama-se prólogo e vamos lá. Visto que muitos empreenderam organizar uma narrativa acerca dos fatos que se cumpriram entre nós, como nos transmitiram os que desde o princípio se tornaram testemunhas oculares e servidores da palavra. Também a mim, tendo investigado tudo acuradamente desde o início, pareceu-me oportuno escrever-te em ordem, excelentíssimo Teófilo, para que confirmes a segurança das palavras a respeito das quais foste instruído. Vamos até o versículo 4. Então aqui Lucas ele já começa dizendo que fez um trabalho detalhado, buscando as fontes que ele tinha na época e os testemunhos de quem conviveu com Jesus e foi testemunha, né? Foram testemunhas dos fatos, né? Porque Lucas foi companheiro de Paulo. Ele é um discípulo de Paulo, né? Ele é considerado um discípulo, né? Já da segunda geração, porque ele não esteve com Jesus. E ele cita aqui o Teófilo. O
O Teófilo provavelmente é uma pessoa que tem poderes, conhecimentos e poderes, e possivelmente era alguém que era simpático ao cristianismo nascente e era um patrocinador dessa divulgação. Então, Lucas se refere a ele. E a palavra Teófilo, né, é muito interessante, porque Theo é Deus e Filo é amigo, né? Então, o Teófilo a que ele se refere aqui é alguém que é amigo de Deus. Vamos seguir mais um pouquinho. Aí ele começa a fazer uma narrativa do nascimento de João Batista, que vinha anunciar a vinda de Jesus e preparar o seu caminho. Vamos lá. Anúncio do nascimento de João Batista. Começa em Lucas 1, versículo 5. Nos tempos de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, no turno de Abdias, e sua mulher, descendente de Arão, que se chamava Elizabeth. Ambos eram justos perante Deus e, de modo irrepreensível, observavam os preceitos e mandamentos do Senhor. Não tinham filhos porque Elizabeth era estéril, e ambos de idade avançada. E aconteceu que, enquanto exercia o ofício de sacerdote perante Deus na ordem do seu turno, foi sorteado, segundo o costume sacerdotal, para queimar a oferta do incenso e entrar no santuário do Senhor. Esse ritual que os judeus faziam à época, né? Só um sacerdote, um escolhido por um sorteio, poderia entrar no templo e fazer então a oferenda do incenso, queimar o incenso ao Senhor. E as pessoas ficavam do lado de fora, esperando os outros sacerdotes e os crentes e tudo para ver o que o sacerdote traria de volta pela sua presença tão próxima, como eles criam daquele momento, daquele local sagrado para eles e com a presença intensa da energia de Deus. A Assembleia do Povo, seguindo, né, na hora da oferta do incenso, aguardava do lado de fora, orando. Apareceu-lhe então um anjo do Senhor, de pé, à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias perturbou-se e caiu temor sobre ele. Ficou amedrontado, né? Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua súplica foi ouvida, e Elizabeth, tua mulher, te gerará um filho, a quem darás o nome de João. Terás a alegria e regozijo, muitos também se alegrarão pelo nascimento dele. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida embriagante, e estará cheio do Espírito Santo ainda no ventre da sua mãe. Fará muitos retornar dos filhos de Israel ao Senhor, o Deus deles. E irá diante dele no espírito e no poder de Elias, que foi um profeta, para fazer retornar os corações dos pais aos filhos e dos desobedientes à prudência dos justos, para preparar ao Senhor um povo preparado. Então o anjo anuncia que a esposa de Zacarias vai ficar grávida, né? Vai conceber um filho, e que ele vai então preparar o caminho do Senhor. Será alguém cheio de graça. E seguindo, 1,18 agora. Disse Zacarias ao anjo: Como posso ter certeza disso? Pois estou velho e minha mulher é de idade avançada. Respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel, o que permanece diante de Deus,
e fui enviado para falar-te, bem como anunciar-te estas coisas. Eis que ficarás mudo e sem poder de falar, até o dia que isto acontecer, porquanto não crestes nas minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Aí a gente foi até o versículo 20. Vou marcar aqui, porque a gente vai parar neste ponto aqui, né? Então, o anjo do Senhor chega para ele, anuncia que ele vai ser beneficiado, vai ter uma graça maravilhosa de Deus. E primeiro ele teme, e depois ele duvida, não é? Então o anjo que vinha cumprir sua missão diz para ele que ele vai ficar mudo. Ele não vai poder falar tudo que ele gostaria, nada inclusive, até o momento que o filho nascesse, que tudo se cumprisse. Não é verdade? Então essa é uma explicação do que aconteceu lá com Zacarias, quando ele recebia a notícia que ia ser pai de João Batista. E nós temos tido muitas oportunidades de receber graças, visitas dos nossos anjos guardiões, mensagens, na mais das vezes, muito frequentes. E se não tão frequentes, é porque talvez a gente não preste atenção em Deus falando conosco. Então, não vamos ficar mudos. Não é essa mais a prática que a gente pode ver nos dias de hoje. Mas certamente teremos algumas dificuldades, porque muitas vezes não acreditamos, duvidamos, temos medo quando os anjos do Senhor se aproximam da gente. Isso não mudou muito até hoje, não é verdade? Mais de 2000 anos. Queridos irmãos, Jesus veio Ele mesmo, nos falou a preparação do nosso ambiente. Ele não mandou substitutos. Ele mandou João Batista para preparar o seu caminho e depois ele assumiu pessoalmente a sua tarefa. Nós vamos seguir vendo isso ao longo de todo o Evangelho. E aqui segue a reflexão. Vamos nos abrir para o que vem para nós, como dádiva divina. Vocês que estão em tratamento magnético hoje, abram-se, creiam, se entreguem aos braços de Jesus. Deixem os anjos falarem e cuidarem de vocês. Nós precisamos exercitar confiança plena, indiscutível, intransferível no plano divino. Só isso nos fará passar por esses momentos difíceis sem ficarmos mudos, sem ficarmos amedrontados, sem ficarmos sem saber e sem acreditar que terá uma luz lá no final do túnel. Jesus está sempre conosco, nosso anjo guardião está sempre conosco. As promessas de Jesus estão sendo cumpridas, sempre. Não há o que temer, não há o que temer. Então abra seu coração, prepare-se para receber essa bênção que vem do magnetismo de cada um dos trabalhadores que estão hoje se colocando à disposição para esse trabalho, de toda uma equipe espiritual que atua no tratamento magnético e vão trabalhar a seu favor. Mas você tem que fazer a sua parte. Não há como mandar um substituto a fazer uma terceirização dessa responsabilidade. Vamos nos conscientizar de tudo isso.
Então agora peço que vocês pensem no seu anjo guardião, que está sempre ao seu lado, e peça, assim como pediremos agora aos espíritos de luz, que magnetizem, que energizem, que fluidifiquem essas águas e que elas se tornem para nós todo o medicamento que necessitamos neste momento. E deixemos que Deus resolva isso por nós, na confiança de que Ele nos conhece mais que nós mesmos, sem fazer pedidos específicos. Senhor, segundo a sua vontade, de acordo com as minhas possibilidades e necessidades, transforma essas águas dos medicamentos que necessitamos hoje. E que a paz do Senhor possa permanecer com todos vocês. E nesse horário agora faremos a nossa união, uma prece coletiva, que acontece sempre, em todo o mundo, às 6 horas da tarde, com Maria. E rezemos também a Deus Pai, assim como Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja, graças a Deus. Tenham um bom tratamento, tenham uma boa noite, que a semana seja abençoada para todos nós. E nos encontramos de novo na próxima terça-feira, com a graça de Deus e a bênção de Jesus.